Salve, eu sou o Vitor Gatti. E eu sou a Vivi Spínola. E esse é o Peixe Vermelho, o primeiro e único podcast progressista de Piraju. Aqui a gente vai tratar de assuntos do interesse da nossa cidade de uma forma politizada. A gente não vai simplesmente trazer as notícias, a gente vai discutir as notícias e vamos trazer convidados especiais para debater junto com a gente. Nosso objetivo é mostrar de forma crítica como a política afeta o nosso cotidiano. Hoje a gente está aqui para debater um assunto seríssimo para a população de Piraju, não só de Piraju, do nosso estado inteiro, São Paulo, que é um desmonte que vem acontecendo, um desmonte neoliberal que vem se intensificando principalmente agora nessa gestão do governo Dória. E uma das nossas florestas aqui da nossa cidade, ela corre o risco de ser privatizada. E para a gente conversar sobre isso hoje, a gente trouxe uma convidada de peso para trocar uma ideia aqui com a gente. Por favor, Vivi, se puder fazer as honras. A Helena Lutjens, ela é uma pesquisadora científica do Instituto Florestal, presidente da Associação Guaçuana União pelo Ambiente, o AGUA, segunda vice-presidente da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a PQC. Possui graduação em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, Filho, e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Pesquisadora científica do Estado de São Paulo, lotada na Estação Experimental de Mogi Guaçu. Tem conhecimento em ecologia, especial ênfase em planejamento ambiental, manejo de unidade de conservação e educação ambiental. Desenvolve atividades principalmente sobre os seguintes temas: unidades de conservação, zonas de amortecimento, interpretação da natureza, educação ambiental, plano de manejo e capacitação. Bem-vinda, Helena, muito obrigada pela sua disponibilidade, disposição de estar com a gente. Eu sou a Vivi Spínola, foi com quem, com quem você falou esses últimos dias, e eu a conheci, na verdade, pela Rede Nosso Parque, numa das reuniões que o Fábio Sanches promoveu, há umas 4 ou 5 semanas atrás, e eu fiquei apaixonada pela sua didática em dizer e explicar para nós, todo o desmonte do sistema florestal paulista. Isso precisa estar aos 4 ventos, mesmo? Todo mundo precisa saber do que está acontecendo. E especialmente, porque existe uma dessas florestas aqui no município de Piraju e as pessoas estão um pouco informadas, é difícil trazer uma comunicação que seja acessível, aberta, então a gente encontrou um jeito de tentar, pelo menos, esgotar um pouquinho algumas dessas questões que afetam a cidade, trazendo especialistas mesmo para um podcast que está nascendo, tá? Muito bom, Vivi. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada e também acho muito importante divulgar esse assunto e sempre estarei à disposição e agradeço mais uma vez. E boa noite, Vitor. Boa noite, Helena. Um prazer te conhecer. Sou o Vitor Gatti, militante do Partido Comunista Brasileiro. Estou junto com a Vivi aí nessa iniciativa para trazer um pouco de informação e consciência para a população de Piraju. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, Vivi. Obrigada, Vitor. Seja muito bem-vindo. Eu fico, assim, um pouco até com inveja de saber que Piraju tem um podcast progressista e, olha, é uma raridade no interior do estado de São Paulo. Realmente vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigada. Helena, a gente vai começar perguntando algumas questões bem básicas, como quase um glossário mesmo, tá? Uhum. E a população entenda
né, alguns termos, alguns títulos, alguns nomes que muito provavelmente farão parte de toda a nossa conversa. Então, eu gostaria Certo. que começasse nos respondendo o seguinte: o que é o Instituto Florestal e qual é a sua importância na preservação de áreas ambientais? O Instituto Florestal é uma instituição que ultrapassou os séculos aí, né? Nasceu ainda no século XIX e com uma ligação já desde o desse início, com uma ligação forte com a conservação do meio ambiente. E, ao mesmo tempo, com a busca de alternativas em termos de florestas e tal, para servir as necessidades do Estado. Então, uma instituição, a princípio, nasceu como serviço florestal, porque os institutos de pesquisa de São Paulo, eles são da década de 70, quando surge a lei que cria os institutos. Mas esses institutos já vinham desenvolvendo serviços com outros nomes, né? É só muda a figura jurídica e tal, os nomes, mas então o florestal, né? Isso, o florestal surge como um serviço florestal que desenvolvia atividades de recuperação de áreas que já tinham sido desmatadas lá desde o do início da sua formação. Viveiros, plantios com espécies exóticas, inicialmente voltado para suprir as necessidades da ferrovia, e depois, em um outro momento, na década de 50, 60, para suprir a necessidade das indústrias de papel e celulose no estado de São Paulo, que vinha devastando a espécie nativa que era a araucária, que eles usavam nessa produção, né, essa indústria, e a araucária é uma espécie de crescimento lento, né? Então, usar a araucária como matéria-prima estava levando à extinção a araucária. Então, houve uma política de fomento à pesquisa e à experimentação na busca por espécies que pudesse substituir a araucária dentro da indústria de papel e celulose. Nesse período, muitas dessas florestas que você citou, ou estações experimentais, foram criadas, né? É o caso, se não me engano, de Piraju, eu não me lembro exatamente a data de criação de Piraju. Então, algumas das estações experimentais ou florestas do Instituto Florestal, elas nasceram nesse período, né? Tem algumas que são anteriores a isso ainda, lá do início mesmo dos primórdios da instituição. Então, a unidade mais antiga, se não me engano, é Bauru, depois é Mojimirim. Há uma controvérsia, alguns acham que é Mojimirim, depois Bauru, Mojimirim, mas enfim. Aqui a unidade de Mogi Guaçu, ela já tem 80 anos de existência, né? Então, e ela também tem lá no seu decreto de criação o objetivo da pesquisa com espécies exóticas, da conservação ambiental. Então, assim, essa visão da conservação já vem dentro da instituição há bastante tempo. Entendi. Né? E o Instituto, ele trabalhou ao longo da sua história em 3 linhas: a pesquisa e a experimentação, a conservação ambiental e a produção sustentada, ou sustentável, como a produção de madeira, de resina, de sementes, né, de mudas. Então, sempre houve esses 3 pilares nos quais o Instituto levou aí a sua história ao longo desses quase 130 anos de existência. Nossa, é uma longa existência, né? Muito longa.
Helena, e você comentou da criação dessas áreas, né, inclusive da qual a floresta de Piraju é uma leva desse momento. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da preservação dessas áreas para o nosso estado. Por que Então, que é importante perdão, manter a tutela do estado e como que ela é gestada? sim. Essas áreas que hoje estão, por exemplo, nessa, como é que é? Teve uma consulta pública para fazer permissão de uso, né? Isso. Essas, a exemplo das demais, né, das outras áreas, são 37 áreas pelo interior do estado de São Paulo, que são ou estações experimentais ou florestas, e que tem, embora tenha uma diferença na denominação, tem o mesmo papel. Então, são áreas que nasceram com esse intuito, né, da pesquisa e da experimentação com espécies exóticas, inicialmente pinos e eucaliptos, basicamente, que eram uma busca e uma pesquisa no sentido de oferecer alternativas de uso de madeireiro, de produção madeireira com espécies que não eram as nativas. Uhum. E eu costumo ser muito franca com algumas coisas. Eu defendo o Instituto Florestal com unhas e dentes. Mas eu sei que, nesse período dessa expansão dessas florestas para o interior do estado, houve uma devastação do cerrado, né? Essas áreas, algumas delas, não todas, porque algumas nasceram, ocuparam espaços que já eram ocupados por agricultura, fazendas antigas e tal. Mas algumas derrubaram o cerrado para plantar essas espécies exóticas. Isso, se a gente considerar que se deu lá nos anos 50 ou no início dos anos 60, dá para, de certa forma, compreender. Porque o cerrado, para você ter uma ideia, na Constituição de 80, ele não entra de 88, perdão, ele não entra como ecossistema a ser conservado no país, né? Então, o cerrado é um dos biomas que foi, assim, por mais tempo renegado, talvez só tenha perdido para a Caatinga, né? Então, não se via o cerrado como um ambiente a ser conservado por muito tempo, né? E, entretanto, é um ambiente riquíssimo, com uma biodiversidade muito alta, e é um ambiente do interior do estado de São Paulo. Agora, para falar da importância dessas áreas na conservação, muitas delas, ou a grande maioria delas, guarda remanescentes de cerrado. Elas têm remanescentes de vegetação natural, né, da vegetação nativa. Essas áreas, embora elas tenham são ocupadas em parte com vegetação exótica, elas têm importância em dois sentidos. Um, no que elas ainda guardam de remanescentes de vegetação nativa, que todas elas têm. A outra questão é que o uso das espécies exóticas, hoje, ele serve também como uma alternativa para que não amplie a devastação sobre a vegetação nativa. Então, você usa aquelas espécies exóticas que já estão lá. Por outro lado, a instituição que, desde os anos 90, do início dos anos 90, ela passou a ter uma política de redução das áreas de produção e expansão das áreas de conservação. Então, você tem uma evolução do pensamento ecológico, ambiental, do movimento ambientalista, e uma mudança também dentro da instituição. Então, uma instituição que houve um período, como eu disse, que havia uma política de governo, inclusive de fomento, à busca
alternativa para suprir a indústria que estava se expandindo no Estado, mas que depois, em outro momento político, em outro momento histórico, ela se afina muito mais com os movimentos ambientalistas. Então, em 92, depois da ECO 92, o IF passou a fazer um manejo mais integrado de conservação e a produção. Então, procurar mostrar que produção e conservação tinham que caminhar junto, que você tinha que ter as duas coisas e que uma coisa não podia se sobrepor à outra. E um outro aspecto importante é a questão que são espaços para a educação, são espaços que prestam serviços ambientais, né, às comunidades que se avizinham. Então, você tem qualidade de vida, você tem espaço para recreação, para lazer, para turismo, para educação ambiental. Então, e tem uma relação muito forte com as comunidades. Essas áreas todas têm, né? Sim. Uma relação muito próxima com as comunidades. Uhum. Helena, deixa eu tirar uma dúvida. Aqui no nosso município, a gente está chamando, né, de Floresta Piraju, mas a placa que sinaliza, né, a entrada desse espaço é Horto Piraju. Tem alguma diferença ou não? Então, o nome os hortos, eles são daquele início que eu falei, quando a instituição tinha uma ligação com a ferrovia. Os hortos para a produção de dormentes, né? Que atendiam a necessidade da ferrovia, que era forte no estado. Sim. E eu devo confessar que eu não conheço bem a história de Piraju especificamente, então eu não me lembro a data de criação de Piraju e se ele tem uma relação mais com esse momento do que com outro, né? Mas também tem uma coisa assim que é corrente, as comunidades quase todas se referem às áreas como horto, né? Aqui também, em Mogi Guaçu é uma estação experimental, mas as pessoas falam no horto. Quando você entra na cidade, a placa de indicativa, assim, está escrito horto florestal. Ah, tá, entendi. É uma questão de nomenclatura, mas histórica, assim, né? Tem uma relação histórica. Isso, uma relação histórica. A gente pode chamar de floresta. Então, isso. E no caso de Piraju, é um braço do Instituto Florestal. Certo? Então, era, né? Porque o Instituto Florestal foi extinto em 2020. Eu vou mandar o vídeo que o Ivan Mesquita lançou ontem para vocês. É um vídeo de 1 minuto. Mas então, em 2020 você tem aquele tal famigerado PL 529, não sei se vocês já ouviram falar. Não pesquisamos isso, mas pode falar, nos ensine. O apogeu da política neoliberal em São Paulo, né? Uhum. Eu costumo dizer que a única coisa que me deixa um pouco assim tranquila é que eu me lembro de uma professora de história que eu tive na 6ª série, isso faz muito tempo, que ela dizia para a gente, depois do apogeu só resta a queda. E eu acredito que o neoliberalismo chegou no apogeu em São Paulo e agora só resta a queda. Assim seja. Então, em 2020, o governo Dória encaminhou para a Assembleia um projeto de lei que, segundo ele, visava fazer ajustes nas contas públicas, né, ajustes fiscais e tal, por conta da pandemia, pois toda a culpa na pandemia, né? E esse projeto de lei, ele extinguia 10 ou 11, não me lembro bem, instituições públicas de São Paulo. Autarquias, órgãos ou fundações, inclusive a Fundação ITESP, que no final conseguiu se safar. Mas
Inicialmente, ele previa extinguir a Fundação Florestal, mas houve uma movimentação política dentro do âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, junto ao governo, e aí foi feita uma troca, de um dia para o outro, sem tirar a Fundação Florestal, colocar o Instituto Florestal no lugar. E o Instituto Florestal não é nem uma autarquia, nem uma fundação, é um órgão de administração direta, né? E a gente teve todo um processo para tentar tirar o Instituto Florestal do projeto de lei, mas não. Então, aí, a lei que é advinda desse projeto, que é a Lei 17.293, extingue várias instituições e traz outras maldades, como diz o deputado Janaz, ele dizia que era o pacote de maldades que mexe com impostos, que tira a redução de impostos para comprar veículo, a pessoa com deficiência. Eu sei que tem várias implicações aí. E extingue o Instituto Florestal e também une o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico numa nova instituição de pesquisa e transfere para essa nova instituição de pesquisa todas as atividades de pesquisa do Instituto Florestal e transfere para a Fundação Florestal a administração de todas as áreas, unidades de conservação, todas as áreas protegidas do Estado. Né? Se a proposta fosse unificar em um lugar só, é isso? Numa fundação florestal. Dizendo que era uma modernização. Né? Eles adoram usar esse nome, né? Para desmontar as coisas e privatizar, é modernização. Exato. Então, exatamente o argumento é sempre esse, é a história da precarização, primeiro, né? Então, a gente sofre um desmonte desde o início desse governo neoliberal, então, há quase 30 anos, né? Que não tem concurso público, reduz os recursos e tal e coisa. É como se a gente estivesse numa panela de siri, né? Aí chega um momento e diz assim, olha, não tem como o Estado administrar todas essas áreas. E a Fundação Florestal tem por ser uma outra figura jurídica, ela tem uma flexibilidade administrativa e tal e coisa, e aí transferiram. Ocorre que a Fundação Florestal não tem quadro de funcionários. Então, quem trabalha nas áreas são as mesmas pessoas que são funcionários do Instituto Florestal, né? E, enfim, olha, está um caos. E a nova instituição que surge aí, uma instituição de pesquisa que eles chamam de Moderna, que foi criada no âmbito do gabinete da secretaria. Então, assim, sem participação, sem debate, sem consulta pública, consulta à comunidade científica, nada disso aconteceu. Nem mesmo com o SEMA foi ouvido, né? Então, criou-se o tal do Instituto de Pesquisas Ambientais, que não funciona, não tem quadro administrativo, não tem infraestrutura, não tem veículo, não tem nada. Nossa, é o nome apenas. É o nome. Mas você trabalha no Instituto, né? Você é concursada pública do Instituto, como que é? Então, eu trabalho, atualmente, eu estou lotada no IPA, porque o Instituto Florestal, de fato, assim, quer dizer, legalmente não existe. Entendi. Ele virou agora essa Fundação Florestal. Não, a fundação é outra coisa. É outra coisa. A fundação nasceu dentro do Instituto Florestal com o objetivo de gerenciar os recursos financeiros advindos das pesquisas do IEF. Então, se o IEF trabalhava com pesquisa em silvicultura, e isso resultava numa produção florestal.
né, e vários produtos e subprodutos de madeira, resina, sementes, né, uma série de coisas que geravam recurso financeiro. E por ser um órgão de administração direta, ele tem uma burocracia grande para gerenciar esse recurso. Criou uma fundação para isso. Essa fundação fagocitou o Instituto Florestal ao longo da sua história e todo o recurso que vem dessas florestas. Aí eu vou tentar, eu sou prolixa. É escandaloso. É escandaloso. Aí quando você diz o que a questão do que se perde com as privatizações, o que a comunidade perde? Então, você tinha uma instituição da administração direta que se baseava, como eu disse, num tripé. O tripé da conservação do meio ambiente, da produção sustentada de produtos florestais e da pesquisa científica. A pesquisa científica, tanto voltada para a parte de produção, de silvicultura, quanto para a parte de conservação. Então, você tinha o que é o espelho do que é sustentabilidade, né? Você ter produção, conservação e geração de conhecimento. A geração de conhecimento sustenta a conservação, sustenta a produção florestal e a conservação também sustenta a geração de conhecimento. Então, para produzir e para conservar, você precisa de desenvolver a pesquisa, o conhecimento, tecnologias, e, ao mesmo tempo, para conhecer a natureza e tal, você precisa conservar. Então, essas coisas se mantinham de uma forma que talvez não fosse tão harmônica assim na prática, mas que é uma sustentação importante, né? Aí você pega as unidades de conservação e todas as áreas protegidas e transfere para uma fundação. E apenas com o objetivo de flexibilizar a administração do recurso financeiro gerado por essas florestas. Uma delas é essa aí de Piraju. Gera recurso financeiro e não é pouco, é bastante. Esse recurso financeiro sustentava o IF, a própria Fundação Florestal e mais algumas ações aí da Secretaria de Meio Ambiente. Então, é um recurso importante na manutenção de um sistema ambiental e especialmente um sistema de áreas protegidas. Então, áreas voltadas unicamente para conservação e pesquisa, áreas que comportam uso público e conservação e tudo mais, e áreas que também geram a produção. Esse recurso todo público ficava dentro do âmbito do Estado e dentro do sistema de áreas protegidas. Ao mesmo tempo que foi feita essa transferência dessas áreas para uma fundação, e essa premissa de que foi por conta da flexibilidade administrativa, isso foi dito pelo subsecretário de Meio Ambiente em uma reunião do CONSEMA, não é uma informação que eu tirei da minha cabeça, ele falou publicamente isso, em uma reunião do CONSEMA. Deixa eu te cortar só um pouquinho para entender o que seria flexibilizar a administração. Porque o Instituto Florestal, por ser um órgão de administração direta, ele tem uma burocracia maior, mas que também oferece uma segurança maior do uso do recurso de uma forma mais... Minha mãe não quer me dar bala. Pega pra ele. Ninguém tá lá. Ô, Charles, por favor, atende a Sofia. E é isso, desculpa. Mas imagina. É assim, ela faz participação especial sempre. Sim. Essa netinha? É minha neta, ela mora aqui com a gente. Enfim, aí você, ao mesmo tempo, volto a dizer, só para fechar essa linha,
que se transfere essas áreas para uma fundação que tem essa flexibilidade, foi alterada na mesma lei 17.293, que faz essa transferência. Essa lei alterou a lei de concessões, que é de 2016, e que já não era boa, já era uma lei ruim, que autorizava a concessão de áreas e não apenas de serviços. Porque antes da lei de 2016, você podia, nas áreas públicas, fazer concessões para iniciativa privada de serviços, mas a lei de 2016 autoriza a concessão de áreas, né? E só que essa lei de 2016 trazia um artigo que dizia que todo recurso advindo das concessões seria investido no sistema de áreas protegidas, no sistema de florestas. E definia, inclusive, uma porcentagem que seria investida na unidade objeto de concessão. Então, a Lei 17.293, entre outras maldades, ela alterou esse artigo. Esse artigo foi revogado. Então, a partir de então, o recurso gerado a partir do manejo dessas áreas, o governo pode usar o bel prazer, naquilo que ele quiser. E aí, a Fundação Florestal começa um processo de concessões muito intenso, muito agressivo, rapidamente, várias áreas. Em plena pandemia, com audiências públicas à distância, só para constar, assim foram concedidos Parque da Cantareira, Parque Alberto Lofgren, a sede do Instituto Florestal, o Parque Fontes do Ipiranga, sede do Instituto de Botânica, e outros tantos, Água Branca, Vila Lobos, Cândido Portinari, e agora está tentando, né, fazer a concessão de áreas do PETAR, e essas áreas do interior de São Paulo. E aí, o que perde a população? A população perde exatamente isso. Você tem agora um manejo dessas áreas voltados nitidamente para a geração de recurso financeiro. E sabe-se Deus para ser aplicado onde? Enfim, mas só para concluir isso. Agora você tem um manejo, por exemplo, a floresta de Piraju, ela gera recurso financeiro da venda da madeira, da resina, não me lembro se tem resinagem, mas acho que tem. Só que, ao mesmo tempo, a geração do recurso financeiro dentro da instituição de pesquisa, como era o IF, ela não era o objetivo em si. Então, era a pesquisa. Então, entender como funciona essas espécies, como elas podem produzir, em que áreas da sociedade elas podem contribuir, em quais solucionar questões da sociedade, né? Então, você tem, por exemplo, a unidade de Manduri, que desenvolveu um projeto de casa pré-moldada em madeira de pinos, Sim. que poderia resolver muito das questões de moradia popular no Estado, mas que ficou lá, só restrito ao Instituto Florestal. Não houve um incentivo para que isso avançasse e tal. Então, a instituição de pesquisa ela vai buscando conhecimento no sentido de servir à sociedade. A Fundação Florestal, ela atende a interesses do governo. Né? Foi cortado toda a questão de pesquisa e de sustentabilidade, ficou de lado e ficou só o foco na geração de lucro, né? Na geração desvinculado do reinvestimento na própria área que você está extraindo lucro, né? Então, você desvinculou também as áreas da pesquisa, que orientava o manejo dessas áreas. Aí vai se fazer
por exemplo, entregar para a iniciativa privada, que também é óbvio que o objetivo deles é lucro. Sim. Né? Ninguém vai pegar por filantropia essas áreas. Então, vai ser para obter lucro. Então, é uma exploração de uma área que era uma área de estudo, uma área de pesquisa, voltada para os interesses da comunidade. Então, a comunidade perde muito, perde, inclusive, autonomia sobre o seu patrimônio, porque o patrimônio público, que é de todos, vai ficar na mão de alguns. E existe alguma lei ou dentro dos termos dessa concessão que eles querem fazer, se vai ter alguma forma de preservação? Como que fica essa questão? No edital, não tem nada sobre isso. No discurso, tem, mas o discurso é só para fazer passar o negócio, né? Então, assim... Protocolar, né? Eu sei porque, como o pessoal lá de Tirapina começou a se mobilizar logo no início desse processo e antes de fechar a consulta, inclusive eles colocaram lá todas as dúvidas deles na consulta, mas aquela consulta pública era uma balela, porque a consulta não era para saber se você era contra ou a favor da concessão, porque eu entendo que uma consulta pública deveria ser isso. Sim. Olha, a gente tem um projeto de fazer concessão, vocês acham? Não, era assim, vamos fazer a concessão. Vocês têm alguma dúvida? Querem dar alguma sugestão para como deve ser feita a concessão? Que será feita? Quer vocês queiram, quer não? Era mais ou menos isso. Então, o pessoal se manifestou lá e começou a fazer mobilização e tal. Então, houve até uma reunião da CIMA lá. Foram até lá prestar esclarecimentos no sentido de convencer a comunidade de que é maravilhoso, de que vai ser ótimo e tal. Mas as pessoas talvez não sejam tão ingênuas nem tão tontas como eles pensam, né? Então, eles continuam mobilizados, continuam indo atrás e tal, e se sentiram extremamente ofendidos, né? Que trataram eles como se eles fossem totalmente ignorantes, né? Sim. E essas concessões, elas estão em curso? Elas começaram quando? Elas vão terminar? Como é que está isso aí? Então, Vitor, eu não sei te dizer qual é o prazo previsto para concluir o processo. Eu sei que há pressa, né? Que tem pressa, porque todas que já foram realizadas foram no ritmo bem acelerado. Agora, tem caminhos para evitar, né? E é preciso, assim, eu vejo como única alternativa para esse momento todo que a gente vive, né? A união da população, a manifestação popular, sabe? Porque mesmo que não consiga, como no Cândido Portinari, no Água Branca e tal, mesmo a mobilização não conseguiu evitar que a concessão acontecesse. Mas eles continuam mobilizados no sentido de fiscalizar a concessão e no sentido de buscar reverter, né? Porque se você comprova e tem irregularidades, né, na própria proposta, pelo menos em relação à Itirapina, eu sei que tem, que não respeitou o plano de manejo, porque lá são duas unidades, né? A estação experimental ela é contígua a uma estação ecológica. E o plano de manejo envolve as duas áreas, né? E já traz recomendações para a área que eles estão pondo para concessão e que é incompatível com o que se propõe na concessão. Então, nem o plano de manejo foi considerado. Eu sei que para Águas de Santa Bárbara também tem uma questão com o plano de manejo que é a mesma situação. Também tem uma estação ecológica ligada e tal. Então, assim, a gente tem que fazer valer, no mínimo, a legislação, né? No mínimo.
E aqui, Helena, acontece um negócio que é o seguinte, você pode comentar também. A opinião pública, às vezes, pode ficar favorável à questão da privatização, porque quando se fala em Horto de Piraju, ele é um espaço que está abandonado há muito tempo. Estava lá com um surto de carrapato estrela, a população não frequentava, era um espaço abandonado. Então, para o cidadão médio, ele fala privatização, né? Ele pensa, nossa, que beleza, né? Vai dar uma destinação para aquela área que está abandonada, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Se vai ser benéfico, se não vai, e por que que estão abandonados, né? Esses hortos que são importantes aí para a gente. Porque eles estão abandonados, porque isso é parte do plano. Então, se o plano não é de hoje. Essa é a política de esvaziamento do serviço público, de desmonte da estrutura. Então, só para te dar um exemplo. O último concurso público para pessoal de apoio à pesquisa no Instituto Florestal, e quando eu falo pessoal de apoio à pesquisa, eu estou falando todo mundo que não é pesquisador, mas que trabalha na manutenção, na fiscalização, na administração, enfim, faz a limpeza, roça, né, cuida e tal. Foi em 94. Então, os funcionários do Instituto Florestal, mais jovens, esse pessoal que dá que faria esse cuidado com a unidade, né, de manter limpa, manter em ordem e tal, eles já têm 28 anos de casa, no mínimo. Nossa. Porque tem funcionários que ingressaram nesse concurso, mas que já eram funcionários, só mudaram de posto, de cargo, sabe? Então, eles ou já aposentaram, ou estão para aposentar. Então, e aí o quadro vai encolhendo, porque as pessoas vão aposentando, as pessoas adoecem, as pessoas morrem, as pessoas vão embora, mudam, e não tem sequer reposição, sendo que aumentou muito o número de áreas. Né? Então, na verdade, então, se cria um parque novo, se cria uma APA nova, não sei o quê, mas não se contrata gente. Pessoas. E o que faz justificar a decisão Isso. de concessões. Olha, gente, nós não temos condições, né, entre aspas. Exato. É o argumento chefe dos caras. Nossa. E aí eles buscam apoio público exatamente dessa forma que o Vitor está descrevendo. Porque aí diz isso, mas vai melhorar muito, porque o concessionário vai pintar o prédio lá que está pichado, ou vai reformar. Isso é migalha do que o cara vai ganhar financeiramente. E o impacto que vai ter sobre o meio ambiente. Porque você vai tirar uma floresta antiga, que já tem subbosque. Eu não sei como está Piraju, mas deve ser mais ou menos o mesmo padrão. Já tem subbosque de vegetação nativa, você vai interferir, né? Então, você vai causar impacto social, né? Traz uma empresa para o município, tal, e coisa que tem pode ter um ponto positivo, que eles falam, vai gerar emprego. Concurso público também gera emprego. Faz concurso público. Contrata as pessoas para trabalharem ali na unidade que está na cidade deles, que eles já conhecem, que eles gostam, que eles têm apreço, sabe? Mas aí não tem concurso, desvia-se o recurso financeiro, como eu acabei de te falar da mudança da lei da concessão. Então, faz a concessão, pega o recurso, investe em outro lado, né? Uhum. E aí faz uma maquiagem ali, e acontece isso mesmo, que né, o frequentador do Ibirapuera, que não tiver um olhar mais crítico para a situação, vai dizer, nossa, agora os banheiros sempre estão limpos. Né? Melhorou. Ficou uma beleza, né? Mas ele não vê que entregou um patrimônio e que aquilo era obrigação do Estado.
centro, de manter limpo, de manter gente, porque é obrigação do Estado. Meio ambiente, alternativas de lazer, de recreação, é obrigação do Estado. Educação é obrigação, saúde é obrigação, mas tudo isso está esvaziado, né? Com esse objetivo de entregar para a iniciativa privada. E outro ponto também, que faz parte dessa discussão também, é que, assim, eu vejo isso até escrito na resma lá de sulfite no serviço. Quando eu vou colocar o papel na impressora, eu vejo lá que vem um selinho com uma árvorezinha desenhada e fala: o papel faz bem para o meio ambiente. Então a gente tem a ideia assim de que se você está plantando qualquer coisa, você está ajudando o meio ambiente. E eu queria que você falasse um pouco disso, de se a gente derrubar uma floresta do jeito que ela está lá e plantar eucalipto no lugar de tudo, qual é o impacto que isso tem? Qual que é a diferença de uma monocultura para uma floresta natural e como que isso se relaciona com a questão do aquecimento global e do impacto ecológico disso? Você sabe, Vitor, que tem como você disfarçar qualquer coisa, né? Você sempre pode achar um jeito de mostrar que você está certo, mesmo quando você está errado. Então, por exemplo, o eucalipto, e aí vou falar, né? Nas áreas do IF tem eucaliptos também. Tem diversas espécies que vieram dessas pesquisas todas. E aí, quando eu digo diversas espécies, é bem diferente de você ter um plantio homogêneo, né? Onde não só é a mesma espécie, como todos os indivíduos são geneticamente idênticos, né? E o plantio de eucalipto para papel e celulose é muito diferente o manejo do que esse eucalipto que provavelmente tem em Piraju. Que a gente ia fazendo desbaste, tem árvores já de mais de 40 anos, árvores grandes e tal, que tem um valor financeiro alto. É bom que se ressalte esse lado. A floresta que existe hoje, plantada nessas áreas, tem um valor é um patrimônio científico e é um patrimônio público de alto valor financeiro. Bom, o eucalipto, ele tem um ciclo curto. Quando é para papel e celulose, você planta e daí de 5 a 7 anos você corta e replanta. Então, ele não permite, primeiro, essa questão da formação de subbosques, né, porque você está sempre cortando e plantando novamente. Ele faz um uso muito grande de água. Todo mundo fala, eucalipto consome muita água. Ele consome muita água nos primeiros anos de vida, depois não. Acaba equilibrando. Porém, quando é para papel e celulose, ele consome muita água, porque sempre se corta e planta plantas novas, né? Então, consome bastante água. E como ele não permite subbosque, ele acaba com a biodiversidade, né? Não tem alimento para animal, não tem nada. Então, a fauna sofre, você perde em biodiversidade, de plantas e a parte de fauna também, né? Então, essa é uma diferença muito gritante agora. Se você comparar não só com esse eucalipto para serraria ou para mobiliário e tal, mas comparar com o ambiente de vegetação nativa, então a diferença é ainda muito maior, né? Agora, como eu disse que você pode dizer que está certo, é porque o eucalipto também, quando ele está nessa fase de crescimento, ele sequestra bastante carbono da atmosfera. Porque a vegetação, quando ela já está numa fase adulta, de clímax, né, como a gente chama, ela sequestra carbono, mas muito menos do que uma planta adulta sequestra menos carbono que uma planta em desenvolvimento, em crescimento.
Então, essa mesma floresta que consome muita água e tal, ela sequestra bastante carbono. Só que se você puser na balança, né, o custo-benefício, ela traz muito mais prejuízo do que benefício. Entendi. Esse selinho ali, né, convencendo de que, na verdade, está fazendo um favor essa produção, porque está sequestrando carbono, mas é falacioso, né? Ai, meu Deus. Exatamente. Helena, nós, então, né, nos conhecemos ali na Rede Nosso Parque, que é um movimento que está mais combativo em relação a essa consulta pública, que é escandalosa, como você bem disse e descreveu para nós. Você poderia falar um pouquinho sobre a Rede Nosso Parque, quais são os grupos e movimentos que estão participando, e se isso é um pedacinho de fé para a gente, ou você acha que, assim, mesmo que que sejamos combatentes em todo o processo, ainda assim as concessões virão? Então, eu acho sim, a Rede Nosso Parque surgiu mesmo diante dessa questão que cada parque que estava aí ameaçado de concessão tinha um grupo de pessoas envolvidas. Muitas áreas têm nos municípios onde estão localizadas ONGs ou associações de amigos da área tal. Então, amigos do horto, amigos da fazendinha, como é lá em Tirapina, tem por conta dessa relação das pessoas com as áreas naturais, que é o esperado, né? Porque é onde você encontra ali seu refúgio, seu lugar de passeio e tal. Então, esses processos de concessão começaram a ser muitos ao mesmo tempo, né? E as pessoas se sentiram ameaçadas e começaram a se unir. E surgiu esse movimento, que envolve o pessoal do Petar Sem Concessão, né? O grupo Petar Sem Concessão, que está na defesa contra a concessão do Petar. Envolve pessoas que eram ligadas ao Parque Água Branca, e esses que eu já citei, Cândido Portinari, e o outro era... Nossa, é um outro nome de artista, me fugiu agora. E também tem pessoas do Parque Juqueri, tem como chama aquele outro parque? Meu Deus, olha, eu não vou lembrar todos. Porque... não tem importância, é para a gente, assim, demonstrar a dimensão, né, que o movimento tomou. Né, Isso, do Jurupará, lembrei, do Jurupará também tinha, e tem do Morro Grande, reserva Morro Grande. Então, as comunidades que estão se sentindo ameaçadas começaram a se unir. Sim. E surgiu a princípio a gente conversava só no WhatsApp, depois algumas manifestações presenciais foram organizadas e tal. E quando surgiu essa consulta pública dessas 5 áreas no interior, que não são parques, mas que também são áreas protegidas importantes, relevantes para os seus municípios, a gente começou a tratar esse assunto lá também, né? E eu conheci vocês por conta do Fábio, que é de Piraju. Então, quando eu fui falar na primeira reunião que eu apresentei esse problema, eu falei, também estão sob ameaça essas 5 áreas que Itirapina, Angatuba, Itapeva, Piraju e Águas de Santa Bárbara. Daí ele falou, Piraju, eu vou dar jeito de falar com alguém por lá. E aí a gente começou também. Então, tem também o pessoal de Tirapina que ingressou para o grupo também. E aí vocês também ingressaram. Então, eu acredito muito na mobilização. Sim. Eu acho que a gente tem sempre que lutar, independente se a gente vai dizer, não, mas de qualquer jeito eles vão conseguir. Não, no mínimo dificultar muito. Mas eu não entro em luta acreditando que eu vou perder. Sim,
E posso perder, a gente perde muitas vezes, né? Mas a gente não pode entrar achando que a gente vai perder. E eu tenho uma coisa muito clara, eu luto muito pelo retorno dos 3 institutos de pesquisa, porque eu acredito que essa briga não está perdida, até porque a gente tem ações na justiça que ainda não foram julgadas, então sempre tem uma chance. Sim. Né? E aí, assim, por que a gente briga? Não é porque a gente apenas não quer ceder, ou porque a gente tem uma vaidade e não quer entregar, ou não quer mudar, a gente é apegado ao passado, não é nada disso. A gente luta porque a gente está vendo que esse processo é destrutivo, que as condições vão piorar, que as populações vão ser atingidas de uma forma muito nefasta. Então, por exemplo, a questão dos institutos de pesquisa. A gente está vendo que os trabalhos pioraram, a nossa dificuldade de seguir com as nossas pesquisas, museus fechando. Hoje, eu não sei se você viu lá no grupo Nosso Parque, a manifestação do Maurício Marinho, falando que o museu do Instituto Geológico foi fechado, né, por conta da concessão do Parque da Água Branca. Então, assim, são coisas que a gente está vendo que é só retrocesso. E a questão ambiental, eu estudei ecologia, como você citou aí, nos anos 80, eu me formei em 86. E era um período que a gente lutava muito pelo avanço nas leis, pelo, né, um avanço na questão ambiental e tal. E a gente via, com muita luta, a gente via avançar. Mas depois nós ingressamos num período de só andar para trás, só se perder. E esses últimos anos aí, desses desgovernos que tivemos, isso ficou muito gritante e foi muito acelerado o retrocesso. Então, a gente perdeu em termos de fiscalização, em termos de licenciamento, alteraram todas as leis de licenciamento e sempre com prejuízo para o meio ambiente. E a gente vivendo uma crise climática, uma crise hídrica em São Paulo, uma pandemia que tem o pé na questão ambiental, os 2 pés, o corpo inteiro, né? E uma crise sanitária absurda e órgãos sendo extintos, como a SUSEM foi extinta nesse processo junto com o IEF, se extinguiu a SUSEM. E agora a dengue está aí, louca, né? Crescendo e tal, ninguém fala, né? Então, assim, a gente está lutando porque a gente sabe que a gente está do lado que a gente acredita que seja o lado correto, o lado dentro dos nossos princípios, daquilo que a gente acha que de fato tem valor, sabe? Então a gente tem que continuar lutando. Sim. E quanto mais se unir, quanto mais juntar pessoas, mais a gente se fortalece, né? Exatamente. E eu até diria mais, eu não acredito que a gente está certo. Eu tenho certeza que a gente está certo nesse ponto. E isso cai no que a gente já comentou uma vez, num outro episódio, o quão importante é a gente se organizar, a gente buscar as pessoas que estão alinhadas com a gente e fazer parte da política mesmo, seja da política institucional ou de outras formas de política, né, como você mesmo citou, das organizações, das associações. E sendo possível não terceirizarmos a cidadania, né? Isso. E é tão importante a gente se organizar e são tão importantes os mecanismos de participação pública que para alavancar esse processo todo, para fazer esse processo todo de concessão, de entrega do patrimônio público, primeiro, todo o sistema de participação pública no Estado foi desfeito. Então, há algum tempo atrás, a gente tinha um incentivo à formação de conselhos, né? Então, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho do Meio Ambiente, Conselho do Turismo.
Conselho Consultivo de Unidade de Conservação. Hoje, esses conselhos são apenas para cumprir uma legislação. O próprio CONSEMA é totalmente tomado pelo setor da indústria e pelo governo. Não há participação da sociedade civil efetiva dentro do CONSEMA, mas isso foi cortado. Então, tudo que o presidente faz lá em Brasília e que a mídia fala, o CONSEMA não funciona mais, né? O CONAMA não funciona mais. O CONSEMA também não funciona. Só que se fala do CONAMA e não se fala do CONSEMA. Né? Então, o Ricardo Salles quis acabar com o Ministério do Meio Ambiente, foi aquele escândalo na mídia, e não acabaram, né? O Bolsonaro e o Ricardo Salles mantiveram o Ministério do Meio Ambiente. O Dória acabou com a Secretaria de Meio Ambiente e ninguém falou nada. Ele subordinou a Secretaria de Meio Ambiente à infraestrutura. A infraestrutura, exatamente. Meu Deus. Então, Helena, queria saber se tem algo mais que você queria dizer, uma pergunta que você queira responder e a gente não tenha feito, uma consideração final, para a gente já encaminhar para o encerramento da nossa entrevista. Não, acho que a gente conversou bastante, né, e eu falo bastante. Também. Isso é muito bom. É melhor encerrar. E outras vezes, se vocês quiserem, a gente pode gravar outros temas mais específicos, né, que hoje a gente fez bem geral, né? Isso. Perfeito. Eu quero te agradecer imensamente, agradeci no início e agora no final do episódio, a sua disposição e disponibilidade de estar aqui conosco. A intenção era mesmo a gente conversar de forma mais generalizada para que as pessoas tivessem, sim, um quadro geral do que são essas florestas e em que pé estamos no processo de concessões, né, e consulta pública e concessões, e a ideia do que é privatizar e por que elas se tornam um bom argumento dentro da perspectiva neoliberal. Isso eu acho que ficou bem claro, né, Vitor? Acho que a gente chegou no nosso propósito nesse episódio. Recebemos uma verdadeira aula. Uma aula, exatamente. Vitor, alguma consideração final? Você? Não, queria agradecer mesmo, foi uma honra conversar com você, Helena, obrigado pela aula que você deu para a gente, e para quem está ouvindo a gente aí, eu reitero, se você se preocupa com essas questões, procure se organizar, procure uma ONG, procure um partido com o qual você se identifica, uma associação. Já vou escovar seu dente, desculpa. Participação especial da Sofia. Maravilhoso. Gente, eu também queria agradecer muito, que é uma oportunidade muito importante de divulgar esse assunto e quanto mais atingir, quanto mais pessoas, melhor. Com certeza, com certeza. É isso aí. Ficamos aqui e até o próximo episódio, pessoal. Obrigada. Gente, obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Até, gente. Tchau, Vitor. Tchau. Você ouviu o Peixe Vermelho Podcast, uma produção independente. Siga nossas redes no Instagram, Twitter e Facebook e nas principais plataformas de streaming.